Um assunto que as pessoas me perguntam muito sobre o Douglas, porque eu convivi com o Douglas durante os últimos 6 anos, basicamente, por conta da disputa política de São Gonçalo, né? E quando ele surge pro Estado, muita gente me procurou porque em 2024 eu escrevi um texto falando que ele seria candidato a governador. E eu falava um pouco do cenário que está acontecendo agora, que é sobre a lógica de linha sucessória do Estado, já que o Cláudio Castro não tinha sucessor natural naquela época. O Bacelar tinha dificuldades jurídicas para se viabilizar, o que aconteceu na prática. E que o Douglas tinha uma característica de ser policial, filho de policial, e que acaba tendo um alinhamento do que é a disputa do Rio de Janeiro no Estado, né? Então, muita gente acabava... Quando você vai ver as pesquisas na pauta de segurança e tudo mais, existe essa demanda pela lógica do debate de segurança pública que acaba se expressando nas figuras que são policiais, acabam aparecendo muito nesse sentido. Então, em 2024, eu faço essa fala e tem um elemento a mais, né? Que é o fato do Altineu Cortes, que é a figura, né, que organiza esse grupo que o Douglas faz parte. Então, ainda que o Douglas seja desconhecido e muita gente da política não compreenda quem ele tem uma figura por trás dele, que é o Altineu, que acaba governando parte do estado do Rio de Janeiro, né? O Altineu, ele lidera o PL hoje, que tem 22 prefeituras no estado do Rio de Janeiro. Ele é líder do PL nacionalmente, ou pelo menos foi, se eu não me engano, de um dos maiores partidos do Brasil, acho que é o maior partido na Câmara Federal, né? Ou um dos maiores, e isso faz com que essa viabilidade eleitoral dele se dê tanto pelo grupo que ele faz parte, tanto pela lógica de sair de um município como São Gonçalo, que tem 1 milhão de habitantes. Então são os dois aspectos que eu marco como importantes para definir quem é o Douglas. E aí o Douglas, ele tem uma vantagem na disputa eleitoral, que é o fato de ser desconhecido, né? Na prática, muita gente às vezes acaba associando que o debate de governador no Brasil hoje é bom você ser conhecido por ter currículo, e na verdade, na política hoje, já que há uma negação à política, não ser tão conhecido na política acaba fazendo com que você tenha menos rejeição para fazer as disputas futuras. Então, acho que há esse dilema, e eu acho que há um erro, um equívoco do campo progressista, que a gente faz parte, e também dos setores mais ao centro, que é menosprezar a viabilidade eleitoral do Douglas, que acho que é o ponto fundamental dessa disputa eleitoral nesse ano, que é a gente tratar o Douglas como ramagem, tratar o Douglas como um desses malucões do PL. Eu falo, até brinco muito, que existem 2 alas do PL. Existe a ala do PL, que é a ala que ora pra pneu, que é a ala que tem uma lógica curiosa de funcionamento, e tem uma lógica do PL que é um PL mais do centrão, que é justamente esse espectro altineu de ser dentro da lógica política. Quando você vai ver as prefeituras do PL, por exemplo, nenhuma prefeitura eleita do PL é dos doidão. Não tem ninguém que ora pra pneu como prefeito. Quando você vai ver lá o Serginho de Cabo Frio, o Delaroli de Itaboraí, o próprio Capitão Nelson de São Gonçalo, e os candidatos que se viabilizaram e ganharam as eleições pelo PL, Jorge Miranda e Mesquita, nenhum deles são dessas figuras dos piroca do PL. Porque os piroca do PL, desculpa, gente, eles são os caras que puxam voto para o PL se viabilizar enquanto partido legislativo. Mas quem manda na lógica das máquinas partidárias são justamente a outra ala do PL, que o Douglas é uma dessas figuras. São figuras mais de, você diz, mais de gestão, mais de acúmulo de capital político? Mais de centrão, na real. Assim, acho que é uma figura que é muito mais dessa lógica política. Acho que são figuras que fazem muita política, né? Porque tem uma lógica no estado do Rio que é das figuras da direita, né? Que são as figuras que são os influencers. O cara que vai lá ver o flanelinha, que fica botando câmera na cara dos outros e tudo mais e tal, que são os que ficam gritando muito na internet. Esses caras que gritam muito na internet, eles têm até voto, mas eles não decidem nada dentro da estrutura partidária. E ele faz parte da lógica dos políticos do PL que pegaram o hype do PL, dessa votação expressiva que o bolsonarismo girou, e conseguiram consolidar e organizar isso enquanto poder político no Estado, dentro de uma lógica de centro mesmo, né? Do centro à direita. E é muito interessante isso que você falou, porque, por exemplo, a gente via o Capitão Nelson durante a gestão Bolsonaro muito atrelado a ele em discursos no palanque, quando o Bolsonaro esteve aqui em São Gonçalo e tudo mais. E depois a gente consegue ver que quando muda o governo, ele consegue se descolar de uma forma curiosa, né? Você não vê ele tão atrelado ao que você falou, né?
a corrente ideológica. Ele fica mais oculto na questão de vou fazer Sim. acontecer aqui o que eu tenho que fazer, mas não existe tanto aquela coisa do palco reacionário, né? É